Nosso casamento tinha muito problema, mas muito problema. E, pela misericórdia do Senhor, o casal, que era o líder do Ministério de Família, o irmão Alberto, um amigo muito querido, meu até hoje, a esposa dele já está no Senhor, e eles nos instruíram na mesa. Tudo começava na mesa. Nunca tivemos um gabinete pastoral para tratar de um problema do nosso casamento, que eram vários. Pessoas vindo do mundo, com criações diferentes, com práticas diferentes, com suas mazelas, suas feridas. E o Senhor fez a obra, e esse casal, Alberto e Elisa, eles cuidaram da gente na mesa. E a gente se sentia tão constrangido, porque eles tinham um testemunho tão forte de restauração, né? E quando eu olhava para o que eles contavam, de como era a vida deles e como a vida deles se tornou, eu falava, gente, isso é... É sobrenatural. É sobrenatural. Não é verdade. E ele sempre falava, vocês vão muito além da gente. Eu falava assim, irmão, se eu tiver 10% do que é o seu casamento, eu já me dou por satisfeito. E ele, não, vocês vão muito além. E aí o Senhor, pela misericórdia dele, mais uma vez, porque de nós nada tínhamos, né? Como falamos ali, a gente foi... nos convertemos, fomos curados, restaurados, fomos instruídos, que a instrução naquela igreja sempre foi um ponto muito alto. Tinham muitos cursos voltados para a área de família. Tem escola dominical lá? Tem escola dominical, domingo de manhã. É muito importante. Muito importante. Então, nós, com essa instrução que recebemos, a gente sempre teve, ardeu no nosso coração o Ministério de Família. Os encontros de casais nos brisolões, que a gente pega um brisolão, transforma num lugar de culto, em salas de aula voltadas para a área de família, e os casais não pagam um centavo. E tem um final de semana de reis e sacerdotes naquele lugar. Que bênção, então, porque essa é a obra que o Senhor colocou no coração de outras pessoas e que a gente se espelhou. E a unção que a gente respeita é que a gente atrai. E quando a gente foi instruído na mesa, a unção que tinha na mesa atraiu a gente para hoje cuidar de pessoas na mesa. Quando a gente começou a ser tratado no Ministério de Família, aquela unção que permeava aquele lugar, a gente atrai essa unção também. E não é só para servir a sua igreja local, porque esse trabalho, por exemplo, num brisolão, ele envolve várias igrejas. Muitas igrejas. Interdenominacional, não é uma placa de igreja presbiteriana. Não tem rótulo não de tem igreja. Rótulo, pelo contrário. Porque quando nós formos com o Senhor, é uma bandeira só. É Jesus, não tem a bandeira de religião. Então, o Ministério de Família nos proporciona isso, de ter interação com outras igrejas, de colaborar com outras igrejas. E esse sempre foi o nosso ministério. Tratando das pessoas nos cursos que o Senhor nos capacitou para depois de um tempo, ministrarmos para famílias. Onde nós fomos curados, a gente passou a trabalhar na cura de outras pessoas. Para ajudar na cura. Na cura de outras pessoas. Não só na nossa igreja local, mas apoiando outros ministérios que precisavam implantar aquele trabalho, e sempre estivemos à disposição, sempre levantamos essa bandeira de cooperação mútua entre ministérios. E até 2021, para a gente encurtar um pouco, nós tínhamos esse trabalho exclusivamente com família. Porque o curso Casados para Sempre, num dado momento você aplica na sua igreja, e como foram muitos anos aplicando, com turmas de 2 semestres, acaba que da sua igreja todos estão formados. Vai expandindo. E aí esse familiar que tem um parente não crente, indica. Também indica. E é um curso que é evangelístico também. Muitas pessoas se convertem durante o curso. Muitas famílias são restauradas durante o curso. Então, a gente recebia famílias de outras igrejas locais e nos colocamos à disposição. Muitas igrejas, elas são uma bênção, tem muito fogo, muito poder, muita palavra, mas elas não têm cursos voltados para a família, não têm cursos voltados para homens, não têm cursos voltados para mulheres. E às vezes as pessoas têm dificuldade de entender só a palavra que vem do púlpito, que é uma bênção. Mas, e aquele tempo de qualidade, precisa ter mais do que isso, né? Um acompanhamento. Então, só para ilustrar essa questão da nossa casa ser aberta, nossa casa teve, por 5 anos anteriores à pandemia, culto com o nosso pastor presidente, pastor João Luiz Carvalho de Almeida, sendo o líder da nossa célula
que funcionava na minha casa, Maravilha. onde reuníamos toda quarta-feira mais ou menos 40 pessoas. Que lindo. De crianças a adultos. Era uma célula mista, aonde minha casa, com 3 andares, ficavam os adultos no primeiro andar. No segundo andar, que eu tenho um pequeno escritório, ficavam os jovens, que aí ficavam os meus filhos com a filha do nosso pastor e os visitantes, e a filha do nosso pastor ali liderava aqueles jovens, e a minha esposa subia com as crianças e ficava no sótão. Então, independente... Organizava tudo, Organizava. né? Na casa do senhor. Dava mais ou menos 40 pessoas, toda quarta-feira por 5 anos. Que grandeza, né? Porque a gente, quando pediu ao Senhor uma casa, eu nunca pedi uma casa para minha família. Eu pedi uma casa para receber as famílias da Igreja do Senhor. Já era a serviço de Deus.